Bolsonaro, o presidente vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que confirmou que estados e municípios têm autonomia para adotar medidas de isolamento social em meio à pandemia do coronavírus. Na noite de quarta-feira, Alexandre de Moraes decidiu que estados e municípios podem tomar medidas de distanciamento social independentemente de ordens contrárias do governo federal da União. A decisão contraria o presidente, que defende o que ele chama de isolamento vertical, em que apenas as pessoas que pertencem a grupos de risco evitariam sair das suas casas. A defesa do presidente pela retomada das atividades virou um ponto de atrito entre o mandatário e diversas outras autoridades. Tá aí, portanto, Zé Maria, a gente falou sobre isso aqui desde quarta-feira, ontem também, né? E agora a União vai recorrer imagino que a Advocacia Geral da União, né? Da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não poderia ser diferente, né? Independente do presidente estar pretendendo adotar medidas para liberar o comércio, para acabar com exageros, né? Independente disso, o presidente precisa ser defensor das prerrogativas do Poder Executivo. E é isso que está fazendo. Defender a sua autonomia, e a Constituição garante ao Poder Executivo, ao Presidente da República, a gerir essas políticas nacionais. Olha, Silvio, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é a segunda decisão do Supremo nesse sentido. A primeira foi do ministro Marco Aurélio, defendendo os municípios, dizendo que eles podem, em conjunto com o governo federal, adotar medidas de proteção à saúde. Eu concordo? O município e o Estado são entes também envolvidos na saúde. A União gasta com a saúde, mas quem executa a saúde, quem gasta também parte dos gastos e da gestão, né, fica nos estados e nos municípios. Então, a gestão conjunta. Essa decisão do ministro Alexandre, ela é mais forte porque impede o presidente de tomar as decisões nacionais, uma referência nacional, ou seja, uma definição de defesa da saúde pública de maneira nacional, né? Isto é uma das funções do presidente da República. E o mais grave é que o ministro Gilmar Mendes já falou publicamente de que o Supremo não aceitaria decisões do governo que venham ferir orientações da OMS. Quer dizer, esta fala não é uma decisão e mostra a força com que o cerco judicial ao presidente Jair Bolsonaro está sendo fechado. Mas, de qualquer maneira, a novidade é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai se reunir, aí será um debate aberto e não assinatura de liminar, e definir várias medidas relativas ao combate ao coronavírus, que estão no Supremo, e aí o Supremo vai enfrentar esse assunto e definir ali, na verdade não é o corona, mas definir as competências do Executivo Nacional e o que pode fazer os governos estaduais e municipais, né? Muito importante essa decisão, porque vai analisar pela primeira vez. Não havia dúvidas sobre o poder central, o poder da União em gerir vários setores, né? Aí, nesta reunião, neste julgamento, ficaremos conhecendo ali qual é o espaço de cada um. Perfeito. Augusto Nunes, passo aí a bola para você. Se o Brasil fosse um país normal, né, as decisões seriam tomadas aí em grupo, em conjunto, depois de discussões civilizadas e tal, trocas de ideias, etc. Isso não acontece em outros países, né? Imagine, na Espanha, por exemplo, você tem o poder central que está determinando o que acontece, é o primeiro-ministro, né? Não são as províncias isoladas. Tal. Aqui, mais perto, tá na Colômbia, na Venezuela, não são os governadores estaduais que se impõem. Há o poder central, o governo federal baixa uma série de determinações e elas são adaptadas aí às peculiaridades de cada região. É assim que deve ser. Aqui, o coronavírus mostrou que o brasileiro os políticos brasileiros não se entendem nem numa pandemia. Então essa é uma disputa política também que não faz o menor sentido. Os governadores, com o apoio de ministros do Supremo, no caso
em questão é um ministro, não sei quantos pensam assim, mas com o apoio do ministro, o que está acontecendo é um desafio ao Poder Central. Agora, vamos lá, vou repetir. Pela lógica, seguindo o raciocínio do ministro, qual é o autor da decisão? É o Moraes. Alexandre Moraes. Municípios e estados não têm que obedecer ao governo. Municípios e estados não obedecem ao Poder Central. Tá. E por que o prefeito tem que obedecer ao governador? Um governador de estado, ele fica algumas horas durante o seu governo numa determinada cidade, às vezes nenhuma. Distritos, que são coisas que eu conheço, por ter nascido do interior, mas governador que nasceu na capital não conhece. Esses não veem a cara de governador desde que existem. E, no entanto, as ordens do governo, seria esquisito, claro, o presidente da República baixar uma norma para esse distrito também. Mas para um governador que não obedece a nada do que acha o presidente, discorda de tudo, todos os governadores, com raríssimas exceções, como é que ele ordena ao prefeito que faça isto ou aquilo? E são decisões que se estendem a distritos onde vivem 400 pessoas, 300. Então, ali para chegar ao coronavírus, tem que trazer direto do Japão e depositar lá na entrada da cidade ou no meio da cidadezinha, né? Um vilarejo. Agora, vamos lá. O prefeito Bruno Covas, no caso específico de São Paulo, o prefeito Bruno Covas já disse, sem consultar ninguém, pelo menos não se viu essa consulta, não se ouviu falar dela, não se, de uma decisão tomada conjuntamente com o governador João Dória. Ele já decidiu que está pensando, ele já avisou que está pensando em prorrogar a quarentena até o final de junho. Portanto, ela se estenderia até o final do semestre. Isso pode? O governador decidiu que a quarentena vai até dia 21 de abril. Ele pode, o prefeito, fazer isso? Quer dizer, quando é a favor do governador, ele pode. E o prefeito, um prefeito do interior que discorda de Mirandópolis, que quer fazer outra coisa, esse não pode. Lá vai decreto. Por que não é imediatamente desautorizado o prefeito Bruno Covas? Não faz sentido. Porque o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, não especifica assim, prefeito tem que ver. O prefeito pode decidir sozinho. Ele põe governadores e prefeitos. Nada disso. Hierarquia é hierarquia. Se você subverte para valer. Não vale você decidir que o capitão, um capitão ou um major, para não acharem que eu estou me referindo ao Bolsonaro. Se você decide que o major pode ignorar a ordem de um general, você está dizendo que um tenente também pode ignorar as ordens de um major. Não vale você dizer não, mas o major continua mandando no tenente. Então, além de muito discutível do ponto de vista constitucional, essa é uma decisão ilógica. Ela não faz sentido. E supostamente os ministros do Supremo existem para dar algum sentido às decisões sobre Constituição.